Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre coisa ruim. Vamos falar sobre o Robinho, porque hoje o Ministério da Justiça italiano pediu formalmente ao governo brasileiro um pedido de extradição do ex-jogador para que ele cumpra a pena na Itália pelos crimes de estupro coletivo de uma menor de idade. Eu presumo que ela tinha menos de 18 anos de idade. Pelo que eu me lembro, né, eu não li o caso recentemente, mas eu cheguei a comentar aqui no canal, é só olhar alguns vídeos anteriores meus aqui sobre isso, né? Ele e um grupo de amigos, né, estavam num bar à noite na Itália, né? O Robinho, inclusive, estava com a esposa dele, ele teve a audácia. Esse padrão moral já diz muito sobre quem é o cidadão, né? Tava com a esposa dele lá, esse grupo de amigos, acho que teoricamente dopou a mulher. E no final das contas eles fizeram lá a diversão no padrão moral deles, né? E acabaram estuprando ela. E assim, eu acho que 10 anos, né? Para um negócio bárbaro desse, um negócio tão abjeto como esse, eu acho muito pouco de cadeia. Eu queria muito que o Robinho morfasse na cadeia e que o companheiro de cela dele fosse o cara que tira a toalha e joga o sabonete pro Frank Debrin pegar lá no Corra que a Polícia Vem Aí 3. Eu queria que esse fosse o companheiro de cela do Robinho. Quem viu o filme vai entender o que eu estou dizendo. Agora, a gente tem, é claro, uma situação de que o Brasil normalmente não extradita brasileiros, e que eu presumo que se há uma chance de haver uma extradição, como o governo italiano está pedindo, vai ficar a cargo do presidente fazer isso. Então a gente está entre dois presidentes no momento, a gente tem eleição no segundo turno, no momento o presidente é o Jair Bolsonaro, ele poderia tomar essa decisão até o fim do ano, e dependendo do que acontece na eleição, o presidente nos próximos 4 anos ou é o Bolsonaro mais uma vez se ele for reeleito, ou é o Luiz Inácio Lula da Silva, né? E assim, não cria muitas esperanças de que o Robinho vai ser extraditado com essas duas pessoas, né? Eu pessoalmente acho que o padrão moral dessas pessoas é muito desvirtuado, porque assim, eu detesto entrar aqui em assunto de política, acho que é um negócio muito polarizado, é um negócio que pra mim não dá ajuda a construir muita coisa, não é assunto do canal, mas acho importante falar um pouco sobre esse caso nesse sentido, até porque é relacionado a um cara que já teve um nome grande aqui no esporte brasileiro, já foi jogador de seleção, já fez gol em Copa do Mundo, entende? Mas vamos explicar uma coisa, né? O Bolsonaro, vai lembrar que o Robinho declarou apoio ao Bolsonaro, talvez procurando meio que proteção política, né? E no final das contas isso acaba funcionando, já que a gente vê pessoas de um padrão moral que eu considero muito questionável, como o Pazuello, que o ministro da Saúde foi um desastre, o Ricardo Salles, eleitos deputados federais. Esses caras vão poder votar leis, esses caras vão poder decidir coisas importantes para o nosso futuro. E é claro, assim, a gente sabe que o Bolsonaro adora bajuladores, e a gente tem que lembrar, né, que ele já deu honrarias e condecorações a milicianos, né, entre eles o Adriano da Nóbrega, ele condecorou o cara na cadeia. Então isso diz muito sobre um pouco do padrão moral dele. Mas, do outro lado, a gente também tem um cara que tem um péssimo padrão moral, e esse daí acho que vale ressaltar, já esteve envolvido em um caso de extradição envolvendo o governo brasileiro e o governo italiano. E é muito pior porque, além do caso ser muito mais grave, porque a gente está falando de homicídio múltiplo, não foi só um assassinato, né? Era um cidadão italiano e então era fácil de extraditar, que era o Cesare Battisti, que não foi extraditado, foi protegido, recebeu asilo político do governo petista durante todos esses anos, porque ele era ligado a não podemos dizer, né, um grupo militante de esquerda radical italiano, né? E ele assassinou, se não me falha a memória, 3 pessoas, né? Então a gente está falando de um assassino que recebeu proteção política do Partido dos Trabalhadores enquanto eles governaram o país, né? E vale lembrar que ele morava, acho que muito próximo da fronteira com a Bolívia, o que era muito conveniente, porque na época o Evo Morales, que era aliado do PT por ser um cara de corrente ideológica muito similar, então assim, ele poderia também dar um asilo político a ele. O curioso é que depois que o PT sai, tem o impeachment da Dilma Rousseff e o Michel Temer assume a presidência, alguns meses depois o Temer ordena a extradição do Cesare Battisti. Eu imagino que o governo italiano, depois de várias vezes pedir a extradição e o PT negar, o Temer viu a oportunidade de fazer isso, ele sinalizou várias vezes que iria fazê-lo, quando tomou a decisão de surpresa, talvez já esperando pegar ele desprevenido, só que ele já tinha fugido para a Bolívia, só que o Evo Morales acabou extraditando o Cesare Battisti, que foi surpreendente. Então, assim, essas duas pessoas ali que podem acabar decidindo se o Robinho cumpre pena na Itália ou fica em liberdade aqui pelos crimes que cometeu, só porque é um cidadão brasileiro. Você acredita mesmo que essas pessoas vão extraditá-lo? Que elas criam o próprio padrão moral. Sinceramente, eu não tenho muita esperança de que ele vai cumprir pena na mão dessas duas pessoas. Talvez se fosse uma pessoa mais moderada, né, que entendesse, se tivesse assim, um pouquinho mais de bom senso, eu conseguiria imaginar isso acontecendo. Mas, sinceramente, com essas duas opções, eu acredito que ele vai ficar em liberdade. Então,
complicado, né? Que eu seja surpreendido, que um dos dois, né, seja quem foi eleito. Eu, pessoalmente, acho que os dois são péssimos e vão ser péssimos presidentes, fazer o quê? Mas a questão é que um dos dois tem pelo menos um bom senso de extraditar, né? Mas, no final das contas, aí eu não tenho muita esperança sobre isso. Mas, já um recado, o Ministério da Justiça italiano quer que o Robinho pague pelos crimes dele, né? Para mim, uma condenação pequena, e eu repito, ele devia ser companheiro de cela do cara que joga o sabonete pro Frank Debra empregar lá no Correio que a Polícia Vem Aí 3. Recomendo assim, já que a gente tá falando de coisa ruim, veja esse filme é engraçado, né? Um filme muito divertido, acho que a gente dá boas risadas vendo a saga Correio que a Polícia Vem Aí. Veja os 3 filmes, acho que vocês vão adorar, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.